Vamos fazer aqui um treinamento de coxa para iniciantes. Iniciantes a gente vai colocar aí uma pessoa por volta de 3 a 6 meses de treino muito bem feito. Então a gente vai ter aqui algumas considerações tanto de volume quanto de execução. Coisas que você aprende, por exemplo, no meu curso que ensina como montar um treino de periodização do zero, que vai ter promoção dia 12, tá? Dia 12 de fevereiro, mais informações aqui na descrição. Bom, a gente vai começar primeiro aqui com um exercício que é mãe, que trabalha toda a região, né, da coxa, glúteo, mas com certeza com ênfase no quadríceps. Então o que a gente costuma ver nos dias de hoje? Várias pessoas fazendo vários agachamentos, leg press, e aí faz uma flexorazinha velha no final do treino que não vai, né, suprir o posterior de coxa que você normalmente precisa, a menos que você tenha uma boa genética. Então é importante que... Vamos conversar, né? Vamos fazer isso no vídeo. Então eu vou começar aqui fazendo, pessoal, o agachamento no hack. Por quê? Porque como a pessoa é um pouco mais iniciante, um agachamento livre envolve uma coordenação motora maior, envolve mais confiança. Então de repente a pessoa não se sente tão confiável para levar o exercício próximo da exaustão, porque você pode treinar até a falha, certo? O que você pode fazer também é clicar no gostei, se inscrever no canal enquanto você ouve a minha voz, desce lá e me ajuda, né? E aqui, ó, eu vou fazer um agachamento, tá, no hack. Vou posicionar os meus pés no meio da plataforma e na largura do meu ombro. Então, se você olhar o meu ombro, o pé tá mais ou menos, tá? Não precisa ser perfeito não, mais ou menos. E aí na hora que eu for descer, eu vou descer apontando os joelhos para frente, ó. Frente, frente, frente. E eu vou descer tudo que dá, ó. Cheguei no final do movimento. Ah, Leandro, mas é porque você tá sem carga, tô preso aqui. É porque você tá sem carga, mesmo com carga. Se eu colocar minha carga de trabalho real, eu vou considerar o movimento até embaixo, ó. Então aqui, subir até em cima. Essa coisa de ficar aqui em cima, Leandro, eu tenho que bater e voltar já? Ou eu posso descansar aqui? Não é muito bom você descansar não, tá? Chegou aqui, ó, você pode até descanso e volta a fazer, ok, né? Você não precisa dessa coisa exagerada, assim, ó. Estou subindo, não posso estender o joelho, já desço. Estou subindo, não posso estender o joelho, já desço. Não, você pode estender o joelho, só que você não vai ficar muito tempo aqui. Você chegou aqui, já desceu de novo, tá? E aí, vamos lá, na hora de descer, você vai descer tudo que dá. Tudo, ó. Cheguei no final. Quando você desce tudo que dá, você trabalha muito mais dos seus glúteos, né? Os seus glúteos, eu devia ter levantado a máquina, o professor vacilou dessa vez. Você trabalha mais os seus glúteos. E por que é importante? Porque você faz um exercício a menos. Normalmente, quem é iniciante, tá? Homem, não costuma precisar fazer exercício de glúteo de forma isolada. Se fizer um trabalho bem feito do resto. Não são todos, mas uma grande maioria. Então eu vou começar fazendo aqui 4 séries de mais ou menos 10 movimentos até a falha. De um agachamento completo, de preferência num hack. Você pode fazer livre, você pode fazer no Smith, você pode até mesmo fazer no leg press, tá? Porém, eu vou indicar no hack para a gente começar. Nosso segundo exercício do dia. A gente vai fazer agora aqui algum tipo de flexora, tá? Eu escolhi a cadeira flexora porque é uma cadeira é um aparelho mais fácil de você conseguir acertar o movimento. Mas poderia ser uma mesa flexora, eu quero fazer uma consideração na mesa flexora muito importante, então a gente vai dar um pulinho ali. Bom, a cadeira flexora, pessoal, a gente precisa estar aqui de forma um pouco mais confortável, então ó, o meu joelho ele está muito longe da plataforma. Eu posso encurtar isso um pouco mais. Como? Colocando o banco para trás. Então o primeiro ponto é regulagem. Ó, vou descer aqui para o número 3, beleza. Deixa eu ver. Agora eu estou mais confortável, ó. Meu joelho não está extremamente distante. Vamos ver como é que tá aqui. Ó, tá bem configuradinho. Eu estou estendido aqui com a plataforma alta, né? Seria ruim se tivesse assim, ó. Vamos fazer ruim. Então aqui, ó, tá estendido. Se isso aqui tivesse muito para baixo, seria ruim, porque o movimento começa daqui para cá. Então aqui tá bem estendidinho, legal. Eu vou travar aqui em cima, tá? Não precisa ficar extremamente, né, esgoelado aqui, não. Aqui tá confortável para mim. E aí eu vou executar o movimento, que tá com toda a carga no aparelho, porque querem complicar a vida do professor, ó. Ó, vou trazer tudo que dá lá para trás, ó. Final do movimento, sempre explora todo o arco.
Ó, foi lá em cima tudo que deu e desceu tudo que deu. Beleza. Eu vou fazer aqui, pessoal, 3 séries de 10 movimentos mais ou menos. Vamos aqui na mesa flexora, que poderia ser um substituto numa boa. O único ponto que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é o joelho deve ficar para fora, certo? Então isso aqui, ó, ele tá para fora no posicionamento. Se ele tiver para cá é ruim, certo? Se ele tiver em cima é ruim, se ele tiver muito embaixo é ruim. Então o joelho para fora seria esse apoio aqui. E quando você for executar o movimento, você vai deixar a sua pelve colada no aparelho. Então, o que a gente costuma ver? As pessoas levantando o glúteo, descolando a pelve. E isso atrapalha o melhor recrutamento do posterior de coxa. Então você vai colar a sua pelve, certo? Na máquina. Você vai fazer uma retroversão pélvica maquinal. Ou então, você vai fazer um encoxamento na máquina, tá? Para ficar bem didático mesmo. Encoxa essa máquina e não desencoxa, não pare de desencoxar nunca mais durante toda a execução de movimento. 3 séries de 10 movimentos, seja aqui, seja lá. Nosso terceiro exercício vai ser a cadeira adutora. Leandro, eu sempre me confundo entre adução e abdução, né? Qual que é qual? A abdução é a que abre. Leandro, já me explicaram isso, eu não entendi. Eu não consegui decorar, na verdade. Tem coisa que você tem que decorar, não tem jeito. Abdução. Ó, abdução, já tem o B, não tem? Abdução. Adução não tem o B. Então, abdução, abridução é o que você vai abrir. E adução, automaticamente, o que você vai fechar. Você só precisa decorar né? Aqui, quando você vai entrar nessa máquina, pessoal, é importante que você, né, eu deixar uma dica para vocês. Deixa ela já aberta numa flexibilidade que você acha que é o seu limite. Eu vou deixar aqui no limite da máquina, ó. E aí eu vou entrar no aparelho depois. Então, quando eu entrar aqui, ó, às vezes eu tenho até um pouco de dificuldade, né? Ó, sentir alongar já, até porque eu tô frio. E aqui, ó, eu executo o movimento de aqui, ó. Porque se eu entrar na máquina para abrir ela e depois eu entrar, provavelmente eu vou colocar de uma maneira que fique confortável e eu não vou explorar todo o arco de movimento. Ó, eu tô frio aqui, tá? E ela tá no limite máximo. E se você for olhar aqui, ó, ela iria mais ainda, ó. Ela é aqui, mas o meu movimento já começa aqui. Ou seja, eu vou usar todo o meu arco de movimento. Tá? Eu vou fazer aqui, ó, 3 séries de 10 movimentos também. Terminou o aparelho, ó, saio por cima de forma confortável. Deixo aí montado. Pois bem, a cadeira abdutora a gente não vai usar nesse treinamento, porque na verdade a abdutora ela é um trabalho de glúteos, tá? Glúteo médio e glúteo mínimo. Como aqui o treinamento é específico de coxa, a gente não vai fazer a utilização. O próprio agachamento já trabalha bastante. Esse é um treino feminino ou masculino? Serve para os dois. A diferença é que no feminino a gente vai fazer uma utilização de um treinamento de glúteo suplementar a esse. Coisa que no masculino, às vezes, não precisa. Principalmente no caso de um iniciante que a gente está falando aqui. Leandro, você não colocou uma cadeira extensora nesse tipo de treinamento. Claro que você pode fazer uma extensora. Eu tentei aqui mostrar que você não precisa ser refém da cadeira extensora, porque o agachamento ele é um exercício prioritariamente de quadríceps. E aí eu complementei o posterior e o adutor. E a extensora eu deixei propositalmente fora para fins educativos, para eu poder explicar. Você poderia, por exemplo, fazer ali 2 séries de cadeira extensora. Então você pode complementar esse treino de iniciante, caso o seu quadríceps tenha necessidade, com 2 sériezinhas ali de cadeira extensora, porque a gente já fez 4 séries de agachamento, certo? Leandro, eu sempre fico meio perdido com esse número de exercícios. Então eu vou deixar um vídeo aqui que fala sobre o número de exercícios de ombro, qual é o correto, quantos exercícios fazer de ombro, mas que a lógica também serve para cá. E aí você vai entender por que eu estruturei o treino assim, vendo um vídeo de ombro. E já aprende de ombro também. Dá uma olhadinha aqui.